pessoal, dessa vez a gente vai fazer aí um podcast, nada mais, nada menos, com toda a família, né? Vocês já ouviram aí várias histórias aí dos meus irmãos, da situação que a gente já passou na vida e tal, né? As coisas que a gente conseguiu vencer, e dessa vez a gente vai ter a oportunidade de ouvir cada um deles aqui, né? A gente vai contar um pouquinho da história da gente, vai conversar, e eu tenho certeza que vai ser de grande importância para vocês que estão nos assistindo, beleza? Primeiro eu queria pedir para cada um se apresentar. Pode começar aqui pelo Galego e faz assim o rodízio. Fala galera, sou Jefferson Mota, para quem não me conhece, né? Sou professor aqui do CPEM Concursos Públicos, e irmão de Everton Mota. E vocês vão conhecer o restante da cambada aqui. E aí, gente, eu sou o Thiago Mota, também irmão de Everton, obviamente de Jesse e de Lucas. Eu sou professor de música do Instituto Federal Baiano e sou também design do CPEM. A família inteira está empregada no CPEM. E aí galera, sou o Lucas Mota. Acho que dos quatro eu sou mais pulverizado, né? Porque eu sou por formação técnica em agropecuária, qualificado em agricultura orgânica, mas lido com toda a parte artística também, teatral. Então sou ator, diretor, roteirista, escrevo, dou aula de teatro, faço fotografia, sou fotógrafo também, faço palhaçaria, enfim, uma porrada de coisa. E por consequência do destino, irmão de Everton Mota, de Jefferson e de Thiago. Então, isso é um negócio esquecível, tu fala. Mas deixa eu ver se eu lembro. Eu lembrei da piada de Tiririca, né? Que dizia, é filho do meu pai, irmão. Eu sou irmão dele, que é filho da minha mãe. É filho do meu pai também. Enrolou tudo aí. Ei galera, então a gente tá aqui junto, né? Nós quatro, pra contar parte da história da gente, conversar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem, né, como foi a nossa caminhada, cada um com uma história diferente, né, com ramos diferentes, mas que todos fomos criados, né, todos nós, no mesmo ambiente, e a gente passou por umas situações aí juntos, para hoje a gente tá aqui contando para vocês de uma forma, claro que feliz, né, com um final feliz, que não teve final, nem vai ter tão cedo. Mas aí para vocês entenderem que nada é possível, beleza? E o que eu ia falar era que Lucas também é professor de português, pô. Isso. Quem tem o nosso curso online é o quem estudou no presencial lá do tempo do alternativo, não foi? Isso, alternativo. Lucas também dá aula de português e tá lá na plataforma da gente, né? Na principal matriz, ele e o professor Álvaro, quem quiser dar uma olhadinha lá, beleza? Mas é o seguinte, galera. Desde cedo que a gente é irmão, não sei porquê. Desde que nasceu, né? Desde que nasci. Desde que a gente nasceu, a gente é irmão. E a gente viveu por situações que aí se fossem pessoas fracas, já teriam desistido, né, bem antes. Ou teriam tomado um caminho diferente, que muita gente escolhe, né? Aparenta ser o mais fácil, mas no final dá errado. Então, veio. Eu sou o mais velho, Jefferson é depois de mim, né? O que veio depois de mim. Não, é isso mesmo. Isso. Depois Thiago, depois Lucas. E tá na ordem aqui, mas não foi. A hierarquia natural. A ordem do nascimento. Foi mesmo, ficou certinho. Até aqui o fone, ó. Fone 1, fone 2, 3 e 4. Então, galera, na infância da gente a gente sofreu muito, né? Meu pai separou logo no início, sei lá, eu acho que Thiago tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 5, não era? Lucas é o da memória mesmo, fotográfica. Eu tinha Aí. 10, Jefferson tinha 9, Thiago tinha 5. Olha, eu bicho. Lucas é o mais novo. Ele é o mais novo e lembra de tudo. Porque foi justo quando eu nasci, né? Vocês acompanharam a separação, eu não acompanhei. Quando eu nasci, eu tinha separado. Foi. Mas como o Thiago tem 5 anos a mais do que eu, a conta E nessa certinho. conta por aí. Pois vocês fossem esperar eu fazer essa conta. Se eu só fosse numa planilha do Excel e botar direitinho lá. Mas enfim, galera, né? Desde quando o Lucas nasceu, que meu pai é separado da minha mãe e tal. Inclusive tem algumas situações que a gente lembra que foi ruim pra cacete, né? E fica na memória até hoje. Como por exemplo, a gente presenciar Thiago em cima do portão,
esperando, né, papai voltar do trabalho e ele não ia voltar mais porque ele não estava mais em casa, enfim. Eu tenho memória de criança, eu tenho só essas mais ruins, tá ligado? Isso é triste de dizer, mas de infância mesmo, né? Tem essas memórias aí de ausência de papai e tal. O sofrimento eu lembro de tudo. É bom e é ruim, né? Porque a gente lembra e vê onde a gente chegou hoje. Exato. Eu acho que faz parte, né? Faz parte do caminho, faz né? parte. Faz parte da jornada. É porque a gente teve uma realidade muito única, né? Por mais que seja compartilhada entre os quatro, cada um tem a sua perspectiva e cada um foi reagindo de uma forma. E isso que o Thiago fala é interessante, porque a gente teve a infância, a gente teve a infância que podia ser vivida na época, podia ser vivida, de jogar bola, de arrancar o dedo da unha, né? Rola essas paradas e tal, viver no meio da rua, viver trocando bicho, comprando coisa, não sei o que, fazendo rolo e tal. Então existiu essa parte massa, real, dentro da realidade de todo mundo, que foi massa. Mas é porque eu acho que foi exigido muito, né, de todo mundo. Muita maturidade o tempo todo. Então até quando a gente foi criança, a gente teve que ser adulto, a gente teve que dar conta de alguma coisa. A gente nunca era só o que era, a gente era aquilo, mais alguma responsabilidade que tinha, né? Então é isso que eu acho que traz. Como por exemplo, eu deixava de jogar bola para fazer papa para Lucas. Pois é. A gente fazia direto no prato, né? Botava água quente e misturava Aquela farinha lá, né? entupia Lucas de papa pra gente poder brincar. E é engraçado que Verto foi o que substituiu o cumpriu o papel de pai, né? Pai, né? Aí é por isso que tem, não é só por ser o irmão mais velho, é aquela coisa a realidade obrigou a ter um líder, né, na gente. Era tudo homem, manhã trabalhava de manhã e de tarde em escola, né? Sim. Privada, e à noite fazia magistério, que antes era normal médio, né? Antigamente. Não, o contrário. Magistério agora normal médio, que eu acho que nem tem mais também. E aí era o dia inteiro na correria, né? E a gente tinha que ficar trancado, né? Em teoria, em tese, ficava trancado, mas o menino dava a fuga pela brecha do basculhinho. Aí os mais habilidosos jogavam bola o dia inteiro, os outros mais moles ficavam trancados. E aí é engraçado que o Lucas falando da memória e tal, eu tenho uma memória também que eu nunca cobrei, que foi uma vez que Verto me presenteou com uma bicicleta. A gente não costumava ganhar muito presente, né, e tal. E aí ele me deu uma bicicleta e tal, feliz da vida. Aí quando foi na outra semana ele pediu emprestado. Foi na feira do troca e trocou por 2 caixas de som. Aí chegou na lotação lá, 2 caixas de som, nem tinha os fones, era só as caixas. Os caras têm minha bicicleta, velho. Eu troquei ali, mas a gente vai fazer. Tá devendo a bicicleta. Tá devendo até hoje. E quando a gente... eu lembro dessas, falando em bicicleta, né? Eu lembro que eu sonhava andando de bicicleta, agora eu sonhava mesmo. Eu pedalando, tal, o vento na cara, e a gente não tinha condições de comprar uma bicicleta. E mãe chegou a pedir emprestado de Fátima. Tinha Fátima, né? Daquele bichinho Linaldo, né? E ele tinha uma bicicleta e mãe ia lá e dizia, deixa ele dar uma voltinha. E a gente dava uma voltinha, eu sei que eu ia bem devagarinho. Porque ela dizia, só na esquina e volta, porque eu tenho que fazer umas coisas, não sei o quê. Eu ia bem devagarinho para aproveitar aquele tempo lá em cima da bicicleta. Até que eu ganhei uma monareta daquela, né? Daquelas mesmo do quadro de mulher, que a gente dizia, esse quadro de mulher. E papai teve que pintar ela, Elinildo, parece, pintar ela de azul, um azul bem feio e claro. Enfim, eu sei que nesse dia que eu ganhei a bicicleta, eu passei de manhã até perto de anoitecer em cima dela, sem comer, sem beber água. E o pneu tava seco. Eu peguei uma bomba, fui encher. Quando eu comecei a botar força pra encher, eu desmaiei, velho. Fome e sede, de tanto que eu andei de bicicleta. Então depois eu comecei a consertar a bicicleta, era aquela doidice da porra, e comecei a fazer rolo. Aí nesses rolos eu pegava uma bicicleta, trocava em 2 e saía ajeitando, comprando uma peça, pegando outra. Daqui a pouco eu tava com 2.
Teve época que eu deu ter 5 bicicletas lá, então por isso que eu dei uma tirada. Uma vez eu saí com a de Jéssica, também cheguei na escola, troquei com um cara, troquei em outro. Saí com a branca, que era aquela BMX. A BMX. Troquei em uma freestyle, né? Que o quadro passava assim. E o cara me voltou e disse o quê? Uma máquina de moer café, sei lá. Ficou lá uns 200. Depois eu paguei, porra, eu quero essa máquina de moer café, eu era com 1.000, sei lá. Foi mesmo, eu lembro. Lembrando que aí já era uma fase mais que a gente começou a trabalhar, né? Trabalhar e Trabalho, negociar. né? A gente tinha o quê? Uns 13 anos por aí, né? 13 anos. E aí a gente começou a trabalhar lá no Irmão Nelson, né? Eu acho que até um aluno aqui que é neto dele. Aí a gente ganhava 10 conto por semana, né? 10 conto e ganhava a bolacha seca com Guaraná misturado com água. E era pra não gastar muito. E a bolacha era seca antes do almoço, que era pra gente não comer muito. Ô, irmão, nós pegávamos uma garrafa de 2 litros, comprava uma coca de 1 litro, né? De garrafa, botava dentro da garrafa, o resto ele completava com água. Aí ele dizia que era pra não dar diabetes. Aí a gente começou a comprar, não foi bicicleta, comprou um jumento. Eu ia falar da jumento. O menino criava jumento, velho. Levei um curso da porra uma vez, chegou um jumento branco. O jumento de preto chegou por lá e os caras, oxe, ele é brabo, ele é brabo. Aí eu digo, eu sou mais brabo do que ele. Eu fui montar, o bicho andou pra frente e deu aqui, ó. Meu jumento. Tá. Olha, lembra daquela cabra que o Beto criou? Que Morreu empanzinado. Bichinha, velho. Eu vim com ela do curral de gado pra Coab 2, com ela assim da. Quem mora aqui em Caruaru sabe a distância, lá do curral de gado até a Coab 2. Eu vim com ela Lá assim. de perto do aeroporto, né? O curral era ali, ainda é, eu acho, né? Depois do aeroporto. Eu com um e Igor com o outro, Igor. Mas aí, tinha a parte boa, né? Feito o Lucas falou, a gente soltava pipa, jogava bola, brincava de peão, pau cantava, no outro dia tava todo mundo junto, né? Tinha Benaildo, que é hoje Filho de Hulk. de Hulk da Mandacaru, empresa, né? Mandacaru Vigilância. Que toda vez subia, a gente quebrava pau, botava ele pra correr, depois ele vinha de novo. No outro dia a gente tava tudo jogando bola, era Mas era. A gente soube curtir, né? Sobre curtir, mesmo sendo. Apesar de tudo, a gente soube curtir também cada momento ali. Exato. E a gente descia na chuva, antigamente era de lama ali, a gente saía por dentro da lama. Depois a gente inventou de pegar guaru no riacho. Aí era um esgoto e a gente vinha com umas botas pretas de lama, os pés até a canela. E vó gritava e brigava e tinha um cipózinho desse tamanho. Cada lapada do cara se mijar. Subia o catombo. Então a gente aproveitou muito, né? Assim, algumas partes de infância que hoje em dia, os meninos de hoje em dia não tem esse tipo de infância, né? Tudo no celular, no tablet, videogame. Videogame da gente nunca teve um videogame. Acho que quando a gente já tava, sei lá, com determinada idade, a gente conseguiu acho que era um Atari, sei lá, Dactar, era um negócio assim, bem antigão. Mas assim, a televisão da gente era aquela que é TV e rádio, né? Lembra? Era uma... Ixi. Assistia Cocoricó, Castelo Rá-Tim-Bum. Era TV e rádio, tinha um monte de bombril assim na antena. E foi uma situação que a gente passou assim, né? Difícil, de pouco recurso, de ter que, feito vocês já sabem, né? Ter que, em várias vezes, ter que dividir um ovo para 5 pessoas, que eram nós 4 e minha mãe, né? A chegar ao ponto de ficar com fome. Porra, quem não fica com fome, né? O dia todo o cara comeu no almoço, daqui a pouco dá fome, porque a gente agora tá com Ué, velho, cortando tu aí. um ovo cozinhado. Corta aí para 5 pessoas. Quem tem que cortar tu que vive utilizando essa. Aí os caras dizem assim, será que é possível mesmo cortar um ovo? Era o prato, né? Era pior que era frito. Era frito, mas se eu cortar assim, ó, dá em 4 ainda.
Feito laranja de beco. Aí, ó. Aí já tem a manha. Mostra aí que tem como, ó. Tem como, olha. Até mais, ó. Dá até pra mais. Dá pra mais. Se cortar esse pedaço no meio, dá pra 8. Então a gente passou por essa situação, né? De ver, pô, os meninos tudo novo. E eu tô com fome e de repente só tem água mesmo pra tomar. Eu não tinha como dizer, compra ali R$1 de pão, compra ali uma coxinha, um suco, sei lá. E a gente, pô, tem que tomar água e ficar com fome, pô. Então a gente chegou nessa situação, a passar por isso, né? Inclusive depois manhã começou a fazer coxinha, lembra? Ela fazia coxinha, a gente saía nas construções vendendo. Pedia louro, né? O gago comia logo umas 10 arretuba, agora a gente vende tudo. E era com suco de manga quando era época de manga. É, que tinha um pé lá, né? Que tinha um pé de manga lá. A época de manga lá era a época que a gente comia melhor, porque se não tivesse carne, era feijão com manga. Suco de manga, cuscuz com manga. Comia com casca, se brincar até o caroço a gente comia. Mas era a época que a gente vivia, passava melhor, porque pelo menos tinha suco de manga, quando tinha açúcar, né? Lembra que uma vez a gente fez um suco de juá. A gente desceu pra fazenda e trouxe a bolsa cheia de juá. O bolso, a camisa, né? Deu um nó aqui, cheio de juá. E fez uma vitória. Trintravoso danado. Quando meteu no liquidificador, o bicho fez um espumar assim. Começou a espumar e a gente toma. Suco de juá, nunca vi. Isso a gente, né, solto, né? Minha mãe trabalhando tudo. E a gente se virava. Disse, bicho, vamos lá na fazenda pegar juá pra gente comer. Bora, a gente põe uma vitamina. Matava calango, né? Caçava também, a gente saía, caçava, matava rolinha. Lambu. E era uma Pra festa. mim essa memória é muito viva, essas memórias dessa época. Gente da época que. A gente não, porque eu não caçava, mas vocês da época que caçava. Tinha um cavalo na época, bicho, como era o nome dele? Um cavalo, um pretão bem bonito. Era doidinho por ele. Pirraia na época, lá na Rio Burgo, tinha um cavalo que descia pra João dos Cocos. E tal, fazia um alto esteira pra ali pra dentro, era tudo mato e tal, sorvete. Eu lembro muito dessa época de vocês com bicho. Com bicho, a gente inventava de fazendo rolos. subir, andava com só a porra pra tomar o leite direto na vaca. Era lá em quem? Seu Batista, não era? Seu Batista. Lucas ia, né? De vez em quando. Eu ia. Seu Batista. Seu Batista, mas foi foda. Foi uma época boa que ninguém vai viver, nenhum menino hoje em dia vai viver o que a gente viveu antes. E ruim porque não tinha recurso. Tudo era mais difícil, né, também. Hoje em dia, bicho, um pirraia com celular, ele ganha um salário mínimo brincando por mês. Naquela época, não. O cara ganhar um salário mínimo era sofrido. E tinha mais essa situação, né? Minha mãe era professora de criança e ganhava geralmente menos de meio salário mínimo para estar pra lá e pra cá. E saía de manhã, chegava à noite para ganhar menos de um salário mínimo. E no final, quando pagava água, luz, comprava ali um basicão. Era cuscuz, de manhã, de tarde, de noite. A gente já tá ficando um amarelo de comer cuscuz. E assim foi, né? Até a gente passar essa fase aí, né, de adolescência, que foi a mais pesada, e começar a trabalhar, como o Jefferson disse, trabalhou no Ferro Velho do irmão Nelson. Eu trabalhei de garçom lá em Alice, no Panorama. Era R$15 por semana, então já aumentou, né? Eu ganhava 10, meu irmão. Passei a ganhar 15. E a gente sempre fez planos, né? Eu lembro que a gente sempre dizia, porra, se a gente quiser comprar um carro, sei lá, um carro velho é 3 mil conto. Aí a gente fazia quantas semanas tinha que trabalhar para comprar um carro. Tiago Negro nem existia ainda. Tiago Negro. Vai ter ganhado dinheiro. Naquela época a gente viesse investindo esses R$15. Era milionário hoje. Mas no final precisava, né, do dinheiro. A gente não tinha como guardar os R$15 toda semana. Então é isso, pessoal, né? A gente tem uma parte ruim da nossa vida que a gente faz questão de contar, justamente porque o mundo não é feito de coisas boas, mas também essa parte ruim tornou a gente bem mais forte, né? Porque se de repente a gente passa por uma fase só boa, então a gente não ia ter essa força de lutar, de dizer, porra, tá dando merda, beleza, a gente tá aqui para resolver. Talvez a gente não tivesse essa força que tem hoje, né? Então a gente tem muito a agradecer pelas coisas ruins que passou, apesar de ter sido ruim, mas aí você viu
para tornar a gente mais forte. E de repente a gente começou a mudar, né? É verdade. O interessante é que a gente sempre tá aqui, né? Unido. Em todo tempo, né? Sempre teve isso. Por mais. É uma discussãozinha ou outra que a gente tem, mas na mesma hora a gente tá conversando normal. E a união nunca deixou de existir. Por mais que Tiago mora na Bahia, o Lucas tem a correria dele e eu trabalho no Rio Grande do Norte. Estou mais junto aqui porque eu trabalho aqui também no CPEM, com o Everton. Cada um tem sua vida hoje porque a gente é adulto e tudo constituiu família. Mas a gente sempre está junto, um ajudando o outro e também, né, Everton no tempo que foi o pai da gente, né, além de irmão mais velho, eu sempre falo isso, até quando eu estou em eventos, depois a gente vai falar onde a gente chegou hoje, né, mas eu sempre falo isso, né, que a gente teve não só um irmão, né, mas teve um pai. Aí me quebrou todinho. E por isso que hoje eu faço questão de estar junto dele, ajudando em qualquer situação, entendeu? Que massa. Não só ele, como vocês também, né? Tô igual a papai falando. Mas não só ele, como também os outros também, que eu faço questão de apoiar, de ajudar, e a dor de vocês é a minha também. E a gente agradece muito a ele porque ele foi o mais forte de todo mundo, né? Era o mais velho e teve que sustentar a barra. Eu estava mais próximo porque também a gente tem um ano só de diferença e dava o apoio para criar Lucas e Tiago, que foi difícil também a gente ver a situação dele, né? Porque ele era muito apegado a papai no tempo, a gente sabia que ele ia sofrer mais com a separação. Sem contar que a gente nunca teve apoio de família, né? A família era mãe e a gente. E nunca teve esse apoio. Mesmo separado, a gente não teve apoio de família de nenhum dos lados. Então, a gente conseguiu junto, unido, viver até hoje junto e unido e crescer até onde a gente está hoje. Junto e unido, e um ajudando o outro e um tentando... entender a dor do outro e dar o suporte, né? Então eu sempre faço questão de falar isso, que foi quem deu esse apoio total e foi quem guiou a gente até o caminho correto, né? Porque eu acho que o irmão mais velho ele influencia o mais novo. Então se ele resolvesse entrar na onda de drogas, eu ia também junto. Eu ia fumar maconha com ele e se ele dissesse vamos roubar pra gente trazer uma feira pra casa, eu ia também. E hoje em dia, se ele disser vamos roubar, eu prendo ele. Eu acho massa essas conversas, porque falam muito da gente, né? A gente olha pro passado, é onde tá toda a origem da gente. E é massa porque a gente traz essas sequelas, traz essas cicatrizes, né, de tudo isso que ficou. Mas traz muito aprendizado, né? Traz muito aprendizado, que é o que se fala o tempo inteiro. E aquela história, a gente só é o que a gente é, só foi, né? Só conseguiu chegar onde a gente chegou, porque independente de qualquer coisa, eu acredito que cada um chegou no seu objetivo. Né? Independente da realidade, independente do caminho que decidiu seguir, cada um chegou da forma como acha justa e digna. Sim. Então tá cada um no seu e tal, e tá cada um encaminhado, mas eu acho que a gente teve o apoio, sabe assim, não tem como a gente negar o apoio espiritual, não tem como a gente negar essa coisa da igreja na época, né? Ainda que eu por exemplo, não sou, né? Não sou mais cristão, sou candomblessista, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que a gente tem que entender que teve esse suporte, esse apoio espiritual, né? Manhinha enquanto igreja e tal, e receber esse suporte, ter esse apoio também, né? De conseguir passar pra gente, e conseguir ir ensinando a gente, né? O que foi dado a ela, porque manhã também não foi treinada. Do mesmo jeito que a gente não foi treinado para a vida, manhã não foi.
E ainda assim ela conseguiu criar os 4 dentro de toda essa realidade que a gente fala e tal. Deixando de viver, se deixando de lado nas horas que precisava. A gente sabe todas essas dificuldades que a gente passou enquanto filho. Eu não sei se vocês já passaram enquanto pai. Se por acaso vocês passaram ou passarem, vocês vão entender amanhã com olhos totalmente diferentes. Porque é uma situação totalmente diferente, realmente, né? Do que foi vivido lá atrás, de ter corrido atrás, de ter ido atrás do pastor. Eu escuto muito, eu falo isso porque eu escuto muito falar que quando eu nasci teve 2 chás de bebê, chegaram 2 banheiras, 2 não sei o que, veio tudo em dobro e tal, e pá. Então, assim, não tem como a gente dizer que o mérito é só nosso, que o mérito é só dela, que não, tem um conjunto, né? Tem uma série de coisas que ajudam e que faz a gente seguir. E justamente foi, isso, né? Era só que dá nós essa força, né? e Isso, ela, né? Não foi exatamente. nenhuma... E também Ninguém. teve o apoio da igreja, porque ela sempre Logo no início foi também, né? cristã e mais parte de família, de nenhuma das Já não partes. teve nenhum laço Nunca afetivo. teve, Nunca e teve não tem nenhum até estímulo, hoje. né? E também Laço não afetivo, faz é. falta. Nenhum E se a estímulo. gente parar pra pensar assim, teve algumas coisas que contribuíram muito. Hoje eu sou formado em música, vivendo um sonho de Verto, né? Que passou pra Jéssica, que passou pra mim. Aí eu realizei, Lucas foi pra outra área de teatro, de literatura e tal, mas, tipo assim, eu com a formação que eu tenho, hoje eu tenho graduação, tenho especialização em educação musical, mestrado em educação profissional com ênfase em música e tal. Então, o pouco conhecimento que eu adquiri, eu vejo que a música, ela foi uma parte que deu suporte, tá ligado? A algumas coisas. Aí, tipo, se a gente pensar, o fato da gente ser disciplinado numa religião cristã, né? O fato da gente não ter pai, mas a mãe da gente ser uma mãe batalhadora, tá ligado? Porque também a gente poderia estar sem pai e sem mãe, né? Exatamente. Ia ser bem pior. E aí depois tem a questão do estudo, que apesar de mãe era professora, né? Ela entendia a importância disso, mas ela nunca foi aquela mãe rígida com estudo, né? O cara dizia, eu não vou pra escola não. Ela perguntava, por que tu não vai pra escola? Eu tô com dor de cabeça e tal, aquele migué. Mas ela não obrigava a gente ir, ela mostrava que era importante, né? E aí a gente também teve, não sei vocês, eu não lembro, mas eu tive o privilégio de ser bolsista, né? De escola, o fundamental, até a parte da série do fundamental, eu fui de bolsista das escolas que manhã trabalhava, né? Aí ganhava uma bolsa, aí tive uma formação um pouco mais diferenciada, mas depois fui pro ensino público e concluí tudo no ensino público. Mas assim, se a gente perceber assim na história da gente, tem essa parte ruim, tem a parte que a gente como criança e adolescente não enxergava muita coisa, né, que a gente enxerga hoje, exatamente. né, e tal, mas a gente lembra de algumas coisas, por exemplo, na hora de comer, a comida não saciar, tá ligado? Eu tenho essa memória assim de comer e queijo mesmo. Hoje eu sou apaixonado por queijo coalho, tá ligado? Porque na época a gente não podia comer. E quando tinha era um pedacinho, aí dividia um pedacinho, velho. Cada um. Aí só o essas cheiro. coisas que ficam, né? A casa do... Se a gente vê pelo... A ratoeira tinha um queijo maior, né? Se a gente vê tudo assim, teve as dificuldades, mas tinha as coisas que equilibravam, né? A parada da gente ter a disciplina cristã, Eu acho que esse é o segredo, né? né? A música que passou uma fase muito grande com a gente, né? Exato. Vocês se afastaram um pouquinho mais, mas pra mim, velho, ficar em casa o dia inteiro, sonhando em tocar um instrumento, e aí Verto era a ponta. Verto comprou o primeiro violão, aí o galego foi influenciado, aí depois comprou uma bateria velha caseira lá, aí eu fui influenciado, também ficava se fazendo nada à tarde, trancado, começava a tocar, já era em outra fase também, né? De manhã já tinha uma escolinha, porque teve umas fases, né, que a gente tinha Aí, se a gente observar, teve todos esses percalços, assim, que o próprio destino foi se encarregando de cuidar da gente, assim. Eu chamo de destino, mas é Deus, né? Exatamente. Deus foi tendo esse cuidado, assim, de ir colocando... Pessoas, eu lembro algumas que pessoas que nem conhecia. Tem gente que nem lembra mais o que fala, que ajuda, que só agora. Lembra daqueles, não sei se vocês lembram,
assim, às vezes não tinha nada, e manhã ficava chorando e orava de madrugada. Olha. Eu acordava com ela orando, dizendo que não tinha nada para comer. Aí no outro dia chegava um irmão, uma feira, rolava muito. Hoje o cristianismo perdeu muita credibilidade, né? Mudou bastante, virou uma coisa mais de marketing, né? Financeiro e tal, mas a fé, quem tem, né? E quem passou não pode negar, né? Que Deus sempre esteve ali, né? Cuidado, exatamente, né? E aí, tem gente que até, sei lá, não acredita quando eu falo tal. Teve gente que disse, porra, isso é mentira daquele otário, não sei o quê. Com inveja, seja lá o que for. Mas só a gente sabe que a gente passou, né? Essa situação aí de não poder comprar um pedaço de queijo, que hoje é caro também o queijo, mas a gente pode comprar. A maioria das pessoas pode comprar ali, né? Se não compra 1 quilo, mas compra um pedaço de queijo. E eu lembro que eu fui trabalhar no bar de Alisson e eu tinha tanta vontade de comer queijo, que eu cheguei a comer queijo escondido lá no bar. Lá era aqueles quilos de queijo e o pessoal pedia um queijo assado e tal, e a gente tinha que pesar lá tantas gramas para poder botar lá no prato do bar. E às vezes eu tirava um pedaço e comia escondido lá atrás no estoque que tinha de bebida. E eu lembro que o pessoal pedia muito fígado acebolado. Então eu, como o garçom, eu tinha que pegar, tinha que entregar. Pegar e entregar. E eu ficava doido para comer, mas eu não podia comer. Eu comesse eu ia pagar. Eu ganhava R$15, então eu ia pagar o quê? Eu ia trabalhar só para comer. E eu lembro, bicho, que chegou a situação de eu chegar lá no estoque de bebida e comer o pedaço de fígado que sobrava do prato do povo lá, que comia no bar, pô. Eu tenho que olhar e... situação da porra do cara comer um pedaço de fígado que sobrou do prato da galera que tava tomando cachaça lá no bar. E era a oportunidade que eu tinha de comer algo bom, que eu tinha vontade e não tinha condições. Mas, bicho, essa parte da história é importante que a gente lembre pra gente saber de onde a gente veio e onde a gente chegou, né? Talvez, como eu sempre digo, a gente não teria forças para chegar onde a gente chegou hoje se a gente não tivesse passado por determinadas situações. A gente vê hoje, né, uma galera muito mimizenta, que não... uma reclamaçãozinha, já quer morrer, já quer endoidar, um problemazinho, né, a moto bateu o motor, já pensa que é o fim do mundo. Qualquer merda que acontece, a galera já entra logo em depressão. Porra, é justamente isso. Foi criado numa época mais fácil e se torna uma pessoa fraca. Então, tudo que a gente passou, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aquelas pessoas também que às vezes nem conheciam a gente e chegavam ali para ajudar. Agradecer aquelas também que falavam muita merda, diziam que a gente ia ser tudo maconheiro, ia ser tudo bandido, que era o que a gente ouvia. Muito. E hoje tem que olhar pra gente e aplaudir, né? Pode não gostar da gente, mas vai ter que respeitar a história da gente, porque a gente não foi para o lado errado, não. Então, isso é muito importante também, né? E legal, assim, como é um podcast, né, e tal, as pessoas vão ouvir isso e se identificar, porque é uma realidade bem comum, né? Só que eu lembro também que, para contextualizar, assim, que tudo isso formou o nosso caráter, né? Isso formou o nosso caráter. O que eu percebo de nós quatro, assim, é que tudo que a gente faz na vida tem um sentido de ajudar alguém, tá ligado? Tu já reparou, né? O CPEM, o trabalho que vocês escolheram, tá ligado? As coisas, o envolvimento de eu e Lucas, que se aprofundou mais um pouco nas artes e tal, naquela coisa de entender que a gente não tá só, tá ligado? Tu poderia ter feito tudo, conquistado tudo sozinho, tá ligado? E o CPEM é o teu projeto de vida, que acaba envolvendo todo mundo, tá ligado? Também porque a gente sabe que isso aqui não é só uma questão financeira, aqui é aquela coisa de compartilhar mesmo as ideias, as coisas boas e falar para as pessoas que elas também são capazes e tal, que talvez esteja passando por dificuldades até menores do que a que a gente passou, mas que acha que não é capaz, né, de conquistar, sei lá o que seja, né?
concurso, mas não é só isso que a gente sonha, né? A gente às vezes sonha em ter uma família, em ter um filho, em comprar um carro, em ser um músico, em tocar um instrumento e fazer sucesso e virar um influencer, sei lá, e ser um escritor, ou ser qualquer coisa e você é capaz, tá ligado? A realidade pode ser difícil, pode remar contra a maré, mas você é capaz, qualquer pessoa é capaz de conquistar as coisas que sonha, tá ligado? Porque se a gente parar pra pensar, a gente tinha se fosse seguir o roteiro mesmo assim da história, a gente não teríamos formação, educação. Exatamente. E nem muito menos vontade de fazer nada como muitos chegam nesse estágio, né? Dizer, rapaz, eu não tenho mais idade para fazer uma faculdade, eu não tenho mais idade para estudar, eu não tenho mais... Acabou, aqui parou, vou virar um empregado e passar o resto da minha vida assim. Só que a gente esquece que a gente reproduz isso, né? É verdade. Para o Isso filho, vai pro filho, pro neto e vai aqueles embora. que estão mais Então a gente meio que quebrou, tá ligado? Essa cadeia. era. Porque eu acho que antes da gente não tem ninguém com graduação, tá ligado? Exatamente, eu Com falo graduação, isso já em várias lives, né? As mentorias eu falo. Pois é. Que eu não sei, acho que eu fui o primeiro que me formei, né? Nível superior. Eu entrei em 2011, tu entrou em quando? 2011, então tu entrou Foi no mesmo primeiro, ano, eu entrei em 2000 e... Quer Quer dizer, eu me formei em EAD, né? Que começou em 2011, terminou em 2012 no final. E em 2013 foi que eu comecei a faculdade de Direito. Mas a gente conseguiu quebrar isso, né? Porque vovô mesmo, né? Isso aí, daí Ele eu tenho uma linha massa para puxar para vocês, que é o seguinte. Ele era analfabeto, né? Só sabia ler o nome, né? E olha lá. Na verdade, se a gente for falar em origem, para chegar na origem da gente, eu já fiz umas pesquisas já. E aí o que rola é o seguinte. Da parte de vovô, provavelmente a gente vem descendendo. Vamos lá, deixa eu voltar subindo. Vovô, o pai de vovô, o pai e a mãe de vovô viviam para as bandas de vertentes dentro de um sítio lá chamado Bomba d'Água, que tem esse nome porque ficou conhecido na região por conta de uma chuva que deu e deu uma tromba d'água. Aquela tromba d'água, não foi um trovão, um tornado, não, né? Tromba d'água. E aí essa tromba d'água o povo ficou com medo. Ai meu Deus, caiu uma bomba d'água. Aí ficou conhecido como Bomba d'Água. Bomba d'Água é um setorzinho que fica perto de Taquaritinga, né? Que já divisa não, Taquaritinga da Pernambuco. Mas Taquaritinga já fica perto da divisa da Paraíba, que por sua vez, nos séculos passados, acredito que 2 séculos, ano 1800 por ali, uma ou 2 gerações antes do pai e da mãe de vovô, era uma região cafeicultura. Ainda é, na verdade. Taquaritinga até hoje é conhecida como a terra do café. O clima, tal, a altitude elevada, isso, aquilo, outro. E provavelmente de lá, dessas terras dos cafés, desses cafezais, foi que vieram os pais de vovô, enquanto escravizado. E aí dessa galera que trabalhava nesses plantios de café e tal e tudo mais, vem vovô e mais 3, que inclusive tem um vivo, que mora lá no mesmo setor, com a mesma coisa, tudo mais. Detalhe, esse que tá vivo é o quê? Zabumbeiro, que tinha um triozinho de forró, ele e os irmãos, ele e a galera do sítio da época, que já vem com essa influência da música e tal, e pá, que querendo ou não já vem. Então a gente vem, veja, a gente sai de uma galera que chegou como escravizado, chega até em vovô, de vovô a gente tem manhã que já foi uma quebra. Olha, o fato de manhã não ser agricultora já é muita coisa. Já é muita coisa, porque ela era filha de um analfabeto. Então ela se tornou professora. Veja que orgulho da porra. Que é uma coisa que a gente tem que lembrar também, é lembrar das raízes da gente com orgulho, que é o que a gente está fazendo. Então o vovô era analfabeto, não sabia assinar um nome, morreu arrancando toco dentro do mato. Mas foi o engenheiro, não, o químico responsável pela cajuína rochedo. É verdade. Então, bicho, vejam que peso a história da gente não tem dentro da cidade. A bebida que é famosa e tal, que é conhecida até hoje, tu mesmo que vem da Bahia, vem pra cá pra tomar uma cajuína rochedo, em algum momento da história, aquele produto só existiu por conta do meu avô, por conta do avô de vocês. Verdade. Mas foi um cara que não teve formação. Aí manhã chega e já consegue
escrever, já consegue ler, já fez o magistério. O magistério foi para amanhã respectiva aos 15 concursos de Everton na época. Tem o mesmo peso. Tem o mesmo peso, porque imagina ela conseguir, tu vivia no TT que vivia estudando, mas tinha um filho, tinha uma esposa, tem família, tem isso, tem aquilo outro, tem uma estrutura, tem uma casa. Se você chegar de noite, você não vai precisar botar uma água no fogo para tomar um banho. Você chegava e tomava seu banho. Manhã não, tinha que organizar, fazer tudo isso, não sei o quê, com uns 4 meninos. Então, quer dizer, essa quebra dela foi assim, uma coisa muito forte. E que a gente é que tem essa coisa de manter, né? Manter essa mentalidade do crescimento, da satisfação, né? Eu acho que a grande questão é essa. Eu acho que essas dificuldades todas que a gente passaram, esses momentos de sofrimento e tal, que a gente fala que preparou tanto, que treinou tanto, que exercitou tanto, é justo isso, é porque ensinou a gente não a ter a vida da gente como régua e mostrar para todo mundo, porque cada um tem uma vida, cada um tem uma realidade, mas para mostrar que a mensagem, a grande mensagem que fica no final é essa, que independe de qualquer coisa, independe do seu sofrimento, olha, o sofrimento vai estar. Eu gosto muito quando Nietzsche fala que o sofrimento ele alarga a alma para caber mais espaço. Então a gente só cresce quando a gente sofre, a gente tem que rasgar para poder crescer, né? E isso é massa. E a gente aprendeu isso muito cedo. E foi essa sacada da gente ter tido muito cedo que fez com que a gente não fosse para o que é indigno, mas se mantesse com fome, tendo que comer o resto de um prato de alguém que deixou para manter a dignidade. Não é um prato de comida, bicho. A gente nunca quis um prato de comida. A gente queria dignidade, porra. A gente queria andar no meio da rua e a galera olhar pra gente do mesmo jeito que olhava pro vizinho. Exatamente. Não era uma bicicleta que a gente queria pra se amostrar, não. A gente queria que vissem a gente com a mesma importância que o vizinho. A equidade, né, do direito, né? Existe esse rolê, né? Pronto. É verdade. Mas é por aí, eu acho que foi essa lição, né? Eu acho massa quando o Thiago fala essa coisa de moldar caráter, de ter essa coisa solidária. Bicho, é necessário e na verdade não é mais do que a obrigação da gente. Porque a gente já passou fome. Fome é a coisa mais indigna que existe de alguém passar, pô. Tu tá se privando de sobreviver. É como se ao invés de tu comer, tu tá morrendo, tu tá voltando à vida contrária. Então não existe nada pior do que fome. Naturalmente, o caráter dentro da gente, lá dentro do subconsciente, vai dar a seguinte mensagem: nunca deixe ninguém passar fome. E se alguém passar fome perto de você, resolva. Resolva, porque você já passou, você sabe como é. Então não vai cantar de galo e dar um de gostoso, não. É isso que faz a humildade da galera. É isso que faz você pensar em uma família. Porque você nunca pensa só em você. Porque nunca tinha só um. Sempre tinha pelo menos mais 3 pra gente pensar e amanhã depois que ficou velho. É verdade. E até hoje, quando eu vou comer alguma coisa que só tem, sei lá, 2 biscoitos. Você nunca comeu, como 2. exatamente. Eu como, deixo mesmo que ninguém queira, vai morfar lá. Exatamente. Mas eu nunca como o último, porque eu sei que sempre tem alguém que vai. Eu fazia isso por 2 motivos. Eu tinha 2 motivos. Ou para deixar para alguém, ou para esperar para um fome pior. Porque eu sempre tava naquela, não, eu tô aguentando e tô vendo biscoito, quando eu não aguentar mais, olhar pra ele, eu como ele. Aí nunca comia, porque Falando sempre em biscoito, aguentei. eu lembro que eu pegava e ia comendo de pedacinho em pedacinho. Pouquinho. Mas eu não vou nem mastigar, eu vou ficar só chupando, tá? Vai acabar lá. Rapaz, já saí com Doideira, um belo uma vez no meio da rua procurando um biscoito no chão pra comer. Tava no chão, a galera de 2 segundos, a regra era 15 dias. Mas Eu lembro que aí, até lá tinha, dava até pra fazer um lançamento aí de um marketing, né? Porque eu lembrei que eu era o mais tímido, mas eu lembro que eu até latinha catei, tá ligado? Ali no pátio do forró, tá ligado? Com o Jonathan Belo, me catando latinha lá, velho. Eu era tímido pra cá. Vou contar uma dele agora vai entrar na resenha. Ele fez que ele inventou de vender lanche com uma mulher. Era numa bicicleta. Aí ele foi fazer a entrega do lanche e voltou de pé. A mulher disse: cadê a bicicleta? Eu lembro, bichinho aí. Aí ele disse: rapaz, e eu fui de bicicleta. Deixou a bicicleta lá no cliente. E anda aqui, eu fui obrigado a fazer concurso, né? Porque
Eu nunca assinei carteira, nunca trabalhei, tá ligado? Eu não ia saber fazer nada. Hoje que eu tenho umas habilidades de design, de instrumento, de não sei o que, mas eu ficava pensando, caramba, velho. A única coisa que eu aprendi quando era moleque foi música, né? Aí o povo na escola perguntava, e aí, tu quer ser o quê? Aí eu quero ser isso, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico e tal, e duas. Eu quero ser músico. Aí o povo achava engraçado, não, os amigos achavam engraçado. Eu disse, ser músico, velho, que graça tem nisso, assim, uma profissão tão desprezada, né? Tão desprezada, né? Aí, só que é exatamente essa onda. Aí, eu, por exemplo, hoje eu sou servidor público federal, tá ligado? Na área que eu sempre acreditei. E quando eu saí do ensino médio, eu chorando, eu lembro, tá ligado? Porque todo mundo já sabia pra onde ir, tá? Aquelas coisas. E meu professor de português dizia assim, ó, tem lá em Recife, acredite, você vai conseguir e tal. Mas eu não tenho 10 centavos aqui, minha mãe não vai ter condição de me sustentar em Recife e tal. Eu lembro que eu saindo do ensino médio, aí disseram, abriu um curso de música no IFPE, em Belo Jardim, aqui. Aí tu pensa numa felicidade, eu fiquei, eu tenho que passar. Aí estudei pra caramba e eu não tinha instrumento, era a mesma realidade da dificuldade. Eu estudava na escola. Na escolinha de música pública, da prefeitura, né? a bateria lá e tal, eu estudava e eu fiz o vestibular e fui em primeiro lugar, tá ligado? Da classificação, e sem acreditar naquilo, assim, eu disse, tem alguma coisa errada aqui. Porque Eu lembro que eles não queriam nem fazer a prova, achando Não que queria, era que não ia difícil, passar porque e tal. ia vir muito músico bom de Recife fazer essa prova e tal. isso, eu estudei com o músico, o saxofonista de Elba Ramalho, tá ligado? Os músicos da Spock Frevo, baterista da banda sinfônica, músico do Asas da América, tá ligado? Sim. E tal, que era um trio elétrico da época famoso. E aí, qual é a resenha dessa história? Que eu tentei trabalhar numa padaria, lembra? Fui pra padaria, Nessa padaria. aí só aguentei um dia. Abri o forno, tá, o bafo quente na cara, aí cheguei com a cara toda vermelha em casa, chorando, disse, mãe, eu não vou mais não aguento trabalhar nisso não e tal. Aí eu lembro que o projeto disse assim, ó, então vai, e sem falar pra mãe, então faz assim, ó, vai lá na padaria e diz assim, ó, minha mãe mandou eu pegar o meu dia de serviço em pano. Aí eu fui lá, tímido que só, disse, ó, eu não vou vir mais não e tal. Aí minha mãe mandou eu pegar o meu tempo de serviço em pano. Só deu 2 milhões. Mas o que fica é a lição, né? Isso me fez ter um único foco, tá ligado? Na música. Depois que eu conheci a música, eu disse, não vou ser outra coisa. Hoje eu toco na noite, faço as coisas, mas é mais por satisfação mesmo, por prazer. Rola o cachê e tal, mas não é minha sobrevivência, né? Eu tenho meu salário, que é bom, eu constituí, eu tenho um filho, entendeu? Eu cresci, eu tenho bens, eu tenho saúde emocional e física, graças a um sonho que eu alimentei desde sempre, tá ligado? E mantive e não desacreditei, porque se for pensar, ninguém acredita, ver tu agora, por exemplo, ver tu agora. Vai ter que cortar, né? Pode continuar, continua. Deixa eu. Tá, Pode deixar aí também rolar assim o podcast. E aí, se vê tu agora, tá ligado? Como tu é hoje, aí pensa que foi fácil, tá ligado? Por isso que toda vez que eu escuto até amigos meus da Bahia, de todo lugar, diz, rapaz, eu conheci teu irmão, vi uma história lá, tá doido, velho, não sei o quê. Por quê? Só depois que ouve o cara falar é que enxerga. O que o cara passou e onde chegou o tamanho daquilo ali, porque ninguém acredita, tá ligado? O ovo, a história do ovo, do tomate e tal, isso é tudo verdade. Só que a galera não acredita porque acha que ninguém passaria por aquilo e chegar, né, nisso. Aí vê o cara no concurso federal, não imagina quantas noites foi estudando, tá ligado? Quantas madrugadas foi estudando. Aí vê o cara com uma arma na cintura, um policial e tal, mas não sabe o sofrimento, né, que foi pra chegar ali. Agora a lição principal é não ter desistido, né? Sim.
ter um foco e correr atrás, né? De qualquer coisa que seja, quando o cara diz, não, eu quero ser isso, feito nas mentorias que eu faço, eu falo de todos nós aqui. Inclusive eu cito muito o Lucas como sendo o mais sabido de nós quatro aqui. Inteligente. Lucas. É a mente. Falava que só amizade. Eixe, de novinho. Eu levar ele na escola de bicicleta, que era lá na Vila Kennedy, né? É. Como era? Eu nem lembro o nome Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Aí a gente pegava a bicicleta, tava o Lucas e ele. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem. Aí o cara, tem, Lucas. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem. Tem, Lucas. Aí ele, não sei o que. Porra, para de falar, bicho. Aí ele ficava calado com raiva. Daqui a pouco ele pulava da bicicleta. Tem que ir embora, vem que tu deixava. Os caras correndo do treino. na linha do trem, o negócio alto da porra que tinha lá. Já chegando na escola, né? Agora, se a gente Cala a vê, boca, menina. outra coisa que dá pra observar, ó, tudo envolve o estudo, né? Já que a gente tá no CPEM, esse é o marketing, né, do negócio e tal. Mas tudo envolve o estudo, tá ligado? É verdade. Tu tá contando uma história levando o Luca pra escola. Pra escola. E essa escola é a mesma que eu estudei também, que é o Príncipe da Paz, que é uma escola privada. Que manhã trabalhava e ganhava bolsa. E também rolava as paradas do preconceito, tá ligado? O material escolar era de terceira ou de quarta, tá ligado? Tinha lanche, né? E era na base do corretivo, né? O livro antigamente era feito de caneta e tinha que estar pagando a gente. Pagava as respostas. Pra poder estudar, tá ligado? recuperar A o galera que livro. ficava de um ano pro outro, né? Tinha Você essa- ano passado, aí deixava o livro pra série que ficava, a galera que ia chegando. Aí eu lembro também que eu fui, era outra escola particular que manhã dava aula, aí e era amiga dela, né? Respectivamente a amiga dela, a diretora, e eu estudava. Só que era na Vila Kennedy também. Era renascer, né? Que era ele guiando. Não, é aquela No primeiro outra. andar? Aquela outra que. Eu não sei se é Vila Padre ou Vila Kennedy, que eu ia, que é perto do. É numa avenida zona ali, perto da igreja que era de tio Dado e tal. Sei. Uma igreja ali. Ah, eu sei, perto daquele Vale da Bênção, né? Isso, aí eu lembro que só tinha uma opção, né? Que tinha que pegar 2 ônibus pra chegar. E aí eu tinha que escolher, ou eu ia de ônibus, né? Ou voltava. Pegava os 2, ou voltava, ou eu dividia, né? E pegava um ônibus e ia a pé e tal. E eu lembro, velho, disso que às vezes eu chorava, só que era longe demais, era do mutirão, né? Que a gente morava no mutirão. E até atravessava a vila inteira para estudar ainda. Ah, Maria. Aí passava a tarde toda e outra. Era escola privada, que era puxado com livro e tal, uma bolsa nas costas. Era ralado demais. Lembra que uma vez o cara me assaltou? Um fone de ouvido, eu tava com. Levou o fone. Tinha ganhado só pra mim um fone, um radinho, pô, aqueles rádios que era transparente do Paraguai, tá ligado? E eu sempre gostei de música, ouvindo música. Aí o Pirraia veio e me assaltou, eu entrei na padaria chorando, com medo. Fiquei horas lá e os caras tentando aí descobrir o número, aí ligou. Depois foi buscar o cara de mão lá dentro da casa dele. Ele já arrumou muita E o Zé Carlos da Oliveira uma vez tinha um insulto querendo dar uma pizza porque tinha uma menina que gostava A dele. menina gostava de mim E sobrou e pra ele. 8 caras queriam me bater. Eu digo, Ave Maria. Foi lá e resolveu na. Resolveu na calma e nas correntes, ia pegar a corrente, o rabo de Era galo. tudo na conversa. Em São Bento do Ouro eu muito trabalho também. Inclusive foi lá que começou, né? Tudo melhorar, as coisas começaram a melhorar mesmo, de verdade. Começou aqui no Zé Carlos da Oliveira, quando a manhã montou a escola, né? Colocou a escola, começou a melhorar e depois deu uma queda e a gente foi para São Bento e a partir dali foi onde a gente começou a... Foi uma boa Encaminhar, né? A gente já tava mais... a gente tava saindo da adolescência, entrando aí na juventude. E teve o exército também, né? E foi quando a gente ingressou no exército e a partir dali foi que as coisas começaram a desengrenar, né? Tiago encontrou a escola de música da prefeitura, São Bento começou também. a estudar, Lucas também começou a descer estudar também lá, né? E Fazia teatro, estudar tudo, fazia teatro na igreja e tudo.
Teve uma situação também de Lucas, que ele sumiu no... Lucas desapareceu e a gente foi Eu pra, lembro. a gente foi pra delegacia e fala com um e fala com e juntando de gente lá Aquele gente na frente de casa. A polícia tinha sido acionada. Foi, A polícia procurando Lucas. Lucas. Cadê o japonês? Porque Lucas tinha o cabelo bem lisinho, né? O olho esticado ainda tem, o olho apertado. E cadê o japa? Cadê o japonês? E manhã chorando, daqui a pouco lá vem Lucas, vem de boa, né? Tu é doido, Lucas. Já tava cheio de gente na frente de casa, né? Cheio de gente na rua já. Aí Lucas Lucas já na casa do Ele foi colega. carregado no colega e Douglas, dormiu a assim. tarde inteira. Saí 7 horas da manhã de casa. Mas eu lembro também que naquele 7 anos de tempo, idade. né, era bem novinho. Naquele tempo eu lembro que Lucas sempre foi bem desenrolado e inteligente, né? Desde de molequinho mesmo, que eu acho que ele tinha a idade de Elo, ou mais novo que Elo ainda. Falava que só a porra, mas lá em São Bento também eu lembro que ele começou a vender churros. Pediu a mãe pra comprar aquela maquininha que é uma maquininha, um negocinho bem fraquinho que vende Na revista. na revista, era. E aí Manual, começou a fazer churros e subia pra prefeitura, todo mundo conhecia ele. Molequinho novinho, né? E todo mundo conhecia, é o japonês do churro, o japonês do churro. Eu já sempre tive vergonha de fazer essas Não, coisas. tentava tu via alguém conhecido, ele deixava o picolé. Aí saía, ele As meninas iam vender picolé. Quando eu via as meninas, eu voltava. não vendiam não. Agora a gente. Eu acho que eu fui o que mais enfrentou emprego ruim, que eu já, também por ser o mais velho, né, aguentava mais sarrafo. Eu já trabalhei de servente de pedreiro, vendi picolé, descarreguei caminhão, fiz de tudo, né? Trabalhei nas fábricas de roupa, até de Cida, que é tia de Douglas, né? Cida, Érica. Trabalhei de tudo, meu pai. E negociava. Eu comprava uma bicicleta, vendia, trocava um relógio, comprava um rádio, vendia. E assim a gente foi. Mas a gente conseguiu aí achar um caminho, né? O exército foi muito importante porque despertou um potencial que a gente não enxergava. Feito a gente vinha conversando hoje, né? O exército é o seguinte, ele prova a você que você pode muito mais do que o que você imagina. Eles começam a repassar algumas missões lá que é impossível do cara cumprir, mas que às vezes o cara acha que pode ir até 10 e na verdade o cara aguenta 50. Enfim, né, em todas as situações que a gente passou, a gente percebe que o ser humano tem uma capacidade muito maior do que a que ele imagina ter. E quando a gente passa no exército, que no caso da gente foi lá na 10ª Companhia de Engenharia, a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxerga fora disso. Consegue perceber que, porra, eu não sou tão Muita bom. realidade, né? Eu fiz o curso de cabo mesmo a pulso. O sargento Campos disse, ó, vai fazer o curso de cabo. Eu digo, vou não, sargento, eu nunca estudei, eu vou fazer uma prova com matemática, português, não tem como não. Ele disse, pois seu nome tá lá. Eu digo, oxe, não, eu não botei, aí eu fui lá, né? Aí era outro sargento lá, o sargento, disse que meu nome tá aí no CFC, mas eu não botei não. Aí ele disse, foi o sargento Campos. Eu digo, sargento, você vai fazer, rapaz. Eu falei, tá certo. Fiz, aí só eram 50 vagas. Eu acredito que mais de 150 fizeram, né? Que é o quartel quase todo fazia. Eu fiquei dentro dos 50, depois começou o curso de formação. Pau da porra, eu perdi uns 15 quilos, já era magro. Show, Fiquei só a orelha e o pescoço vindo. Quando tu chegou no curso, parecia que tinha tomado uma pizza e o lábio todo cortado, recebendo. Secado, magro, sol quente na cara. A orelha, a banana, tudo pendurado na árvore, pegando no seco. Pareceu você. Só a orelha. Só a orelha. Tirou o curso de formação de cabo, bicho. Eu enxerguei, porque onde a gente chegava, pelo menos eu me sentia assim, como sendo o pior de todos os lugares. Eu também. Inclusive em algumas igrejas, a gente era os piores. Porque não tinha dinheiro, porque não tinha uma roupa. A roupa que a gente ia para a escola, ia para a igreja. O sapato era um para o ano todo. E olha lá, tinha ano que nem dava para comprar um novo. Então a gente, onde chegava, era rejeitado. Eu era doido para tocar violão na igreja, mas só que o menino lá, que era, sei lá, era um menino,
para não entrar muito em detalhes, ele não dava atenção a gente, porque a gente era os mais pobres fodidos. Aqueles outros que vinham, né, de carro, que tinham um pai, era de graça. Mas a gente não, tive que aprender no Lava Jato lá de Tito, com um violãozinho fuleiro que o, sei lá, o irmão dele tinha. Enfim. E lá no quartel eu também me sentia assim, eu dizia, pô, o que é que eu tô fazendo aqui no meio de tanto cara bom, e eu aqui, o que é que eu vou fazer num curso desse? Só que quando começou prova, aí eu, 10, o resto da galera, 7, 6, 5,5, fazer uma armadilha, só a minha funcionou. Tudo que eu ia fazer dava certo, mais do que a maioria, né? Então eu enxerguei, pô, eu não sou tão ruim, não sou tão miserável, ao ponto de ser o 01 do curso de cabo, né? E eu lembro que eu cheguei e 15 dias depois liberaram a gente para passar um fim de semana em casa. E quando eu cheguei eu disse, eu não vou mais não, porque eu não aguento, é muita coisa, eu não tô comendo direito, o cara como vomita, porque ficava lá, né? Era de pé um 2, sentado um 2, de pé depois do almoço. E era 7 minutos para comer, lavar o prato e entrar em forma. E era pulando lá, correndo com uma mochila, com um fuzil. Enfim, eu não vou mais não essa porra. E vovô ligou para mim e disse, Veto, né? E o curso, como é que tá? Eu digo, tá bom, né? Tá bom. Aí ele disse, quando você se formar de cabo, ele disse, eu quero uma foto sua para eu botar na minha estante. Aí eu, eu ia desistir dessa merda, agora eu não posso mais, para decepcionar. Papai também ligou, perguntando como tava e tal, e nunca mais tinha falado, né? Aquela preocupação. E eu digo, não é tão bom não, mas dá para levar. Então, quando foi na segunda-feira que eu ia voltar pro quartel para pedir para sair da porra do curso, de tão puxado que era, foi o contrário, me deu um gás que dessa segunda até acabar o curso, que durou 3 meses e 15 dias, a gente sabia nem quando ia terminar. Desde essa segunda até o último dia, eu fui o melhor em tudo lá. Deu o meu melhor, né? E acabei que fui o melhor em todas as provas, todas. Curso de formação 2006, ninguém tirou a nota que eu tirei lá. E tudo que eu fazia dava certo. Então, isso também foi uma força para poder a gente começar a estudar, né? E tu fala curso assim, né? Aí pode ser que a galera pense que era estudando, né? Sofrendo. Era tomando com pau no meio do Mais mato. prática do que teoria. É doido. Só que rastejo no mato. 3 dias e 3 noites a gente passou andando e cumprindo missão, sem dormir. E parava um Esse é o carro. curso, né? Agora é interessante essa parte que parava uma Toyota, os caras levavam um pão e um ovo cozinhado. Aí os caras começavam a reclamar, porra, velho, eu quero comer só isso, não sei o que. Eu dizia, pronto, fecha teu. A gente divide o ovo para 5 pessoas. O ovo e um pão é muito ainda. Então, fome eu aguentava. Agora, 3 dias sem dormir, andando no mato, cumprindo missão. E o cara acha que não vai conseguir. E não conseguiu. Então despertou aí pra gente começar a ter uma visão diferenciada. Dizer, oxe, a gente pode. É dessa vez que a gente vai sair da merda. Cada um teve um marco, né? Como a gente chama, né? Cada um teve uma situação que marcou e que apontou o outro lado da vida, né? A gente estava acostumado a sofrer pau, e em algum momento a gente consegue ter essa outra visão de... Eu acho que tem um pouco de empoderamento, né? Como o Everton fala mesmo, de você achar e dizer, não, bicho, mas peraí, eu também não sou só a parte ruim, né? Eu também não só sou ruim, não. Tem essa parte de você sacar o seu valor, de você se valorizar, de se dar valor. É interessante, importante, né? Pra Exato, todo mundo. exato. Primeiro Você saber, se valorizar né? e saber que você consegue, né? Fazer aquilo que você deseja. E aquela história, eu acho que todo mundo teve um ponto de acesso. Eu digo um ponto de acesso porque a gente teve pelo menos um ponto de fuga, alguma coisa que fazia a gente fugir da realidade que estava. A música, o exército nessa época, quando era mais novo tinha os bichos, então tinha o negócio, tem o troca, tem a feira, a gente sempre procurou alguma coisa prazerosa além do obrigatório, e dentro desse obrigatório a gente sempre teve uma coisa que pôde ver a vida de outra forma, né? Foi o exército dentro de você, são coisas que a gente nunca lembra, né? Mas a primeira viagem internacional de Jefferson mesmo foi para o Haiti. Foi pro Haiti. Então, porra, quer dizer, tem um momento que a gente vira, né? Que dá essa mudada, né? E a gente nem esperava, como o Beto falou aqui, né? Que eu também me sentia dessa forma.
eu era o pior em tudo. Onde eu chegava, eu me sentia o pior. Por mais que alguém não achasse que eu era o pior, mas eu mesmo me achava pior. E até no Haiti, né? Para ir pro Haiti, a gente serviu junto, mesmo pilotando. Mas para ir pro Haiti também, eu não esperava que eu ia ser selecionado, porque só tinham 5 vagas, se eu não me engano, para soldado. E tinha 70 ou era 80 profissionais, né? Que só ia o profissional. E na época eu já era engajado, né? Não era recruta mais. E eu era novo demais, porque eu entrei em 2006, então era o segundo ano de NB que chamava, que era o núcleo base. Segundo ano, e tinha muita gente muito mais antiga do que eu, mas eu dei meu nome. E aí, quando saiu a lista, eu nem fui olhar. Quem me disse foi Pedro. Pedro foi quem me disse que eu tinha saído meu nome e o dele também. E ele era do mesmo ano da gente. E aí ele que me disse, eu disse, hoje foi não. Aí ele disse, foi, vai lá olhar pra tu ver. Aí fiquei até o final, né? Os treinamentos foram 6 meses, teve outros cortes e sempre que tinha um corte eu achava que era eu que ia sair e me mantive e aí consegui ir pro Haiti e voltei, passei 6 anos no exército. Por isso que eu falei que São Bento foi onde a gente começou a decolar. E começou, só para eu não esquecer, Thiago, começou a mudar mesmo de verdade, porque a gente começou a comer ovo com força. Não, a gente já tava piando. Era uma bandeja de ovo tocada agora. Eram os ovos que trincavam, né? No transporte, ovo sujo que a gente tinha que lavar. E o Lucas lavou um pouquinho, era um esponja. Lavava o ovo. Se a gente observar, acontece uma parada assim, como a gente vivia, tudo que a gente vivia em família, né? Assim, junto, o sofrimento de um era o sofrimento do outro. A conquista de um era a conquista de outro, então rolava aquilo que, tipo assim, o fato de vocês conseguirem entrar no exército, tá ligado? Já foi. Como é que a gente pobre, lascado e tal, e entra. Aí fica aí começa a ter aqueles conflitos, tipo, a gente se sente inferior, mas tem alguém que reconhece o valor que a gente tem, né? Aí o cara entra no exército, o outro foi pro Haiti. O outro se forma, o outro entra na faculdade de música e tal. Eu tenho umas coisas que até hoje eu não acredito, tá ligado? Tipo, eu era o mais novo da turma, eu entrei sem ter instrumento, não era meu o instrumento, era emprestado. E eu saí da turma como o melhor aluno, tá ligado? Eu fui laureado, eu tenho um certificado extra. Assim, foi o 01 do... o 01 da música. O 01 do vestibular. O 01 do vestibular, o 01 da... Tá ligado? Sem nenhuma condição financeira, sem ter instrumento, sem acreditar, tá ligado? Sem acreditar que aquilo era o meu lugar. Por mais que a gente sofre e tal, e passa e dá a volta por cima, a única diferença é que a gente era forte, mas não sabia, tá ligado? Exatamente. Éramos fortes, conseguiríamos enfrentar, porque a gente já enfrentou coisa pior, mas a gente não sabia que era capaz, né? Aí vai conquistando e um vai vendo a conquista do outro e aí tudo começa a mudar, né? Porque eu lembro que do concurso, que era que a galera falava antigamente, não, o concurso é arrumadinho, ninguém passa, ninguém entra. Faculdade, quando eu disse, meu sonho é fazer faculdade de música. Não, faculdade é pra rico, gasta muito comprando livro, gasta muito, não sei o quê. Tá ligado? E ver, tudo era diferente, tá ligado? Então a lição que fica também é essa, tipo, às vezes a gente não reconhece o nosso próprio potencial, né? E a gente tá sempre nos colocando em uma posição inferior. Tá ligado? Isso atrapalha, né, a sua visão. Porque se você acreditar, às vezes você nem é capaz, mas de tanto acreditar, tu se coloca numa posição de uma pessoa capaz, tá ligado? E conquista. E isso é muito importante porque hoje é o trabalho que a gente faz aqui, né? A gente tem o CPM que, na verdade, tem o poder de transformar a vida do pessoal justamente porque a gente enxerga o potencial que nem ele consegue. Rívia, essa semana, né, uma aluna da gente foi aprovada na Polícia Civil, ela me postou, tirou uma foto comigo, né, e disse,
a pessoa que enxergou meu potencial antes mesmo de mim. Justamente por isso, né? A gente sabe o poder que tem hoje, a capacidade, né? O potencial que tem hoje, mas antes disso a gente não acreditava, né? A vida teve que ir ensinando para poder a gente acreditar. Então hoje a gente faz com que as outras pessoas enxerguem isso e consigam vencer sem sofrer tanto feito a gente sofrer. Então a gente aprendeu com a vida, né? Então é na prática. Pois A é. gente tem a prática de chegar com autoridade dizer você é capaz. Pode ter certeza que você é capaz. Se eu conseguir chegar. E a gente consegue então você- enxergar, né? Melhor no outro, né? Isso. Então você consegue. Só basta aquela situação que o Lucas falou, né? Primeiro tem que acreditar na própria pessoa, porque às vezes a gente se sente inferior. Aí eu consigo nada. Verdade. Começa por aí. Primeiro tem que acreditar em você, não no que as pessoas acham de você, porque isso aí pouco importa, não vai interferir na sua vida, desde que você tenha a sua mente, que você mesmo é capaz de fazer aquilo que tem que ser feito para alcançar o que deve ser alcançado. É verdade. E eu até já falei algumas vezes também que a gente da área policial, né, a gente sabe que tem esses cursos de caveira e tal, como o BEP e o BOP, que o cara sofre, passa fome, leva pau. E eu costumo dizer que a gente fez um curso de caveira que quase ninguém consegue fazer. No de caveira, seja lá qual for, não estou dizendo que é ruim, que desprezando não, mas a qualquer momento o cara levanta a mão e pede para sair. E o curso que a gente fez na vida não tinha como pedir para sair. Não tinha sino, tinha não, só pra Assim, bater. tocar o sino e apregar a cruz no chão, não. Ou ia. Então a gente fez um curso de caveira, né? E para quem me entende, a caveira, porra é isso, caveira, né? O símbolo da caveira, a faca na caveira, na verdade representa a vitória sobre a morte. Esse é o significado. Então a gente venceu sobre a morte, né? Porque, querendo ou não, o caminho mais fácil que a gente tinha era o caminho da morte. De entrar pro tráfico e não chegar nem a ficar de maior. Entrar aí para começar a assaltar e não chegar nem a completar 18 anos e ia estar morto mesmo, de verdade. Enfim, a gente venceu e foi estudando, né? Eu comecei a estudar, mesmo sem acreditar tanto no potencial que eu tinha, mas eu comecei a estudar e a partir do momento que eu comecei a aprender alguma coisa, eu comecei a dizer, porra, eu vou fazer esse negócio. E assim eu fui, né, ao ponto de rejeitar alguns empregos em prol dos estudos, até o meu ex-patrão Glaucio, ele disse, rapaz, tu sabe que é difícil passar no concurso. Eu digo, eu sei, mas se fosse fácil, não tinha graça. Difícil é a vida. Aí ele disse, tu tá muito determinado, bicho. Agora, para ser policial civil, tu tem que ter nível superior. Eu digo, sei também. Tranquei a faculdade que eu não tô podendo pagar, mas quando eu passar, eu volto e faço um EAD. Ele disse, vai lá, reabra a faculdade que eu vou pagar. E pagou todinha. Inclusive ele pagou R$1.030 na hora para poder eu voltar para minha turma antiga, fazer as provas que todo mundo já tinha feito e seguir na turma que eu comecei. Regular. Para eu não começar do zero de novo, né? E eu disse a ele, para começar do zero é R$15. É só o pré-vestibular. Mas para começar na minha turma, eu vou ter que pagar o que eles já pagaram. Ele disse, você quer o quê? Eu digo, eu queria minha turma, né? Aí ele, toma meu dinheiro. Ele disse, eu vou pagar toda a mensalidade. Todo mês manda para mim um boleto, até você arrumar um emprego bom, ele disse. E eu arrumei um emprego na Vita Massa. 9 meses depois de estudar, eu digo, agora não tem mais dinheiro, vou para a Vita Massa. Arrumei um emprego na Vita Massa, liguei para ele, ó, Glaucio, agradeço, né, por você ter pago até agora, tá, mas agora eu vou assumir, porque eu arrumei um emprego. Se vai ganhar quanto aí? Esse cara, 1.200 e pouco. Aí ele disse, tá lembrado do que eu falei? Eu digo, sim, você disse quando eu arrumasse um emprego, eu voltaria a pagar. Ele disse, não, eu disse quando você arrumar um emprego bom. Sai não é emprego de ninguém não. Desde que eu pago essa porra. Pagou todinha minha faculdade EAD. Eu só dei a primeira, né, antes de ir. Mas ele pagou todinha. Então, ele viu que eu tava com tanta vontade que ele disse, porra, não tem quem segura esse bicho não. Ele me ofereceu um emprego para ganhar R$4.000 na época para trabalhar em Santa Cruz, de vendedor. Era em torno de R$4.000 o cara que trabalhava lá tirava. E eu não quis, eu digo, não, a qualquer momento vocês vão me botar para fora. Eu vou passar no concurso. E consegui, né? Passei no concurso de agente de saúde. 3 ou 4 meses depois eu passei no concurso de agente de polícia civil de Alagoas,
que demorou aí 3 anos aproximadamente para poder terminar todos os trâmites e liberar lá a minha nomeação, né? Até deu um problema lá, por conta de umas coisas que aconteceram desde lá do Exército, então atrasou muito minha nomeação, mas aí eu vi que eu conseguia. Passei no de agente de saúde, fiquei em 5º colocado, só tinha 20 vagas. Eu saí com um edital no meio da rua querendo achar alguém, foi lá para meia-noite, mais ou menos saiu o resultado, para eu mostrar alguém que eu tinha passado no concurso da prefeitura. E, bicho, meses depois eu passei no de agente de polícia civil e a galera começou a dizer, foi sorte, né? Alagoas, o nível de escolaridade é muito baixo. Ué, tá arrombado, bicho, foi banca Essa certa. ideia mesmo. 120 questões, redação valendo 20 pontos, que eu nunca tinha feito uma redação valendo mesmo. Aí o cara passa, ainda foi sorte. Só que em pouco tempo eu passei na PM da Paraíba, depois passei na Civil de Sergipe, passei na Civil do Ceará, passei na Civil de Pernambuco, já tinha passado para carteiro dos Correios, que quando me chamaram eu estava de agente de saúde. E não fui, falei com um amigo meu, Siba, estudou na faculdade, ele disse, olha, vá, agora você vai se aposentar lá, porque você não vai ter tempo para estudar não. Eu digo, pô, não quero. Só o ticket de alimentação dos Correios era quase o salário que eu ganhava na prefeitura. Aí eu digo, eu não quero, que eu não... meu sonho não é ser carteiro, porra. Nem é ser agente de saúde, mas o emprego de agente de saúde dava tempo para estudar. Então, venci, né, assumi alguns concursos, outros nem precisei assumir. Foi o caso do Ceará que eu pedi, fiz o termo de desistência para entrar no meu lugar justamente, porque eu já estava aprovado, fiz curso de formação em Alagoas e aí liberaram minha nomeação, eu desisti do Ceará. Mas enfim, somos hoje 15 aprovações, fui aprovado também no tribunal para técnico, analista e oficial de justiça. Hoje eu tenho o prazer, né, e a oportunidade de ter 2 empregos, recebo só de um, claro, mas eu sou policial civil, até completar 3 anos no tribunal, eu ainda sou policial civil e no cargo vacante, né, me afastei do cargo, e sou oficial de justiça. Hoje garanti aí uma aposentadoria de quase 30 mil reais, se eu não fizer nada, basta fazer um mestrado daqui a 15 anos. Eu já tenho uma aposentadoria aí de 20 e poucos mil, quase 30, lá no final de carreira, claro. Mas, porra, pra quem vivia ganhando 15 reais no ferro velho, tá bom, né? 9 mil e pouco todo mês caindo na conta pro cara trabalhar ali do que gosta, inclusive. Então, valeu a pena, né? Depois eu passei, contaminei Jefferson, Thiago, Lucas, e a gente conseguiu vencer. Eu lembro que depois que tu passou e tal, começou essa coisa, aí eu só tentei 3 concursos, tá ligado, na minha vida. Foi um na Caixa Econômica, um da Prefeitura de Cachoeirinha que eu passei e o do Instituto Federal, tá ligado? Eu dos 3 provou em um, passou em 2. E eu lembro que tu era uma motivação danada, eu não vou não, as etapas e tudo. E o concurso é pau, não é só a prova em si, né? Tem todas as etapas de polícia, todo mundo sabe, né? Tem todos os testes, teste físico, de aptidão mental, né? Aquela psicotécnica e tal, até finalizar mesmo nomear mexão. E eu lembro que quando eu ia fazer a prova, dava aquele gás, sabe? Tu vai passar, tu vai conseguir, vai, e eu doido pra desistir, né? Sem aguentar. E aí foi em Salvador, nunca pisei os pés fora do Pernambuco, e fui fazer o concurso em Salvador, tá ligado? E já aí caí de moto, uma moto bateu, eu levando o Ítalo, que tá aqui também ajudando a gravar. Tava levando o Ítalo no Dia das Crianças pro teatro aqui, assistir um espetáculo, alguma coisa. Na tua moto, na tua Lucas, né? Que ia se apresentar. Era Lucas que tinha chamado. Aí eu fui levar, e era no intervalo do meu estudo, tá ligado? Pro concurso. Aí fui levar, um cara bateu em mim, me lasquei todo. E fui fazer o concurso desse jeito, tá ligado? Todo dolorido, cheio de arranhão e tal. Aí o hotel faltou água. Um hotelzão lá de Salvador, grandão. Nunca faltou água, faltou internet. E eu tinha que descer para usar a internet da loja na frente para eu terminar o slide. E chorando. Que era a etapa de... Fui atrás da impressão, que eu tinha que imprimir a aula. Era a segunda etapa, que era de dar aula, a prova didática. Fui chorando, imprimir. Todos os lugares de impressão tava com a impressora quebrada. Rapaz, ou Satanás, ou um sinal, né? Eu não era pra eu estar aqui.
Aí fui, velho. Eu tava com os pontos no meu pé. Os pontos romperam, sangraram. Eu fui, velho. Quando eu terminei, mesmo sem saber o resultado, eu comemorei assim que eu tinha concluído, tá ligado? Entendi. Aí passei. Acabei sendo aprovado, tá ligado? Fui lá e tô até hoje. Fogo. E a gente nem sabia, eu mesmo não sabia dessa história. Mas é interessante mesmo, né? E eu acho que a maioria já sabe, né? Eu consegui também, né? Não foi fácil, como eu sempre falo, nada vem fácil e não foi fácil, mas depois de alguns baques aí, tombos e porradas de algumas bancas, a gente começou a conseguir ser aprovado também e inclusive a gente se formou junto, né? Também, enquanto ele estava no curso de formação aqui da Polícia Civil, eu estava no curso de formação da Polícia Penal lá do Rio Grande do Norte. E aí era a gente trocando ideia, Rogério, né? Rogério mandava uma foto no curso de formação, eu mandava outra, tô por aqui também, tirando onda e é massa, né? Depois que a gente conquista, Lucas não quis fazer nenhum concurso, mas eu tenho certeza absoluta que o que ele fizer ele passa e ele já está sendo intimado, já né? está sendo intimado aqui no podcast que o próximo concurso ele vai escolher, vai fazer e depois a gente vai contar aqui a aprovação dele. Ele vai ganhar a camisa do aprovado. Vai ganhar tudo aprovado. E eu não ganhei ainda. Nada aqui. Eu também não tenho não, isso que eu fui aprovado também. Não, eu tenho minha história, né, na vida acadêmica também. Eu fui por... Na verdade, a gente estudava na mesma época. Quando o Everton começou a estudar com William Douglas e tal, lá atrás, nas apostilas bem massa. E ele estava estudando na mesma época, com conteúdo programático do vestibular, e ele no de agente mesmo. Acho que quando tu fosse aprovado no de agente, eu já tinha entrado no Belo Jardim, um negócio assim. Foi. Eu sei que foi um processo bem parecido. E aí fiz vestibular na época, tal, técnico integrado no ensino médio. Aí fui para Belo Jardim, passei 3 anos interno. Aí fiz mais um também, estudava feito doido, acompanhado de uma galera muito massa. A área agrícola sempre me chamou a atenção, né? A terra, a planta, o bicho e tal. Tanto que minha vida toda, meus maiores conflitos eram porque eu queria criar algum bicho e mãe não deixava. Era um passarinho, era um preá, era um coelho, Uma cobra, Uma coruja. eu lembro o nome dele, Pelé. Tinha um preto, mas que era um branco que tinha. Puxa, teve uma Branco era eu. Um rato branco parecia com um galego. Aqueles rabos, velho. Rosa, chega era Fino, rosa. Teve uma época que tinha mais de 70 ratos, né? Vixe, De um tipo só. Então essa coisa do laboratório, a pesquisa e tal, isso sempre me chamou a atenção. A música, a poesia, essa parte do sensível do humano eu vim encontrar com o tempo também. Não foi nem algo que eu procurei, né? E foi muito massa, porque eu tenho um pouquinho do que todo mundo fala, essa vivência de Tiago, de dizer, não, massa, falou com o Verto, vamos lá, vai dar certo, vai dar essa mola, tal, e pá, foi do mesmo jeito. Lá também tive muito apoio do Tiago, muito suporte, né, do IF e Quando eu tal. estudava música, ele estudava. Tiago estudava música, eu fazia o curso. Tiago tinha o quê? 22 anos, né? Tava com 15, 16 na época. E aí foi quando comecei a trabalhar no pet shop também, aí trabalhava no fim de semana, estudava durante a semana. Aí peguei essa manhã no pet, aí fui me envolvendo com bicho, com planta, com terra, já tinha a formação. Saí, fui pro comércio, do comércio eu digo, espera aí, que eu estudei pra mexer com terra, não foi pra tratar de balcão não. E aí parti, e hoje tenho, né, sou realizado dentro da minha área, tenho exerço as minhas funções. Tem lá a minha casa, que é hoje o meu maior bem. E é a minha maior impressão. Quando você entra em casa, você vai ver o que é Lucas. A galera só saca quando chega lá. Porque aí você chega... Cheio de bicho, cobra, rato, cobra, rato, planta, árvore, a gota serena. Estou planejando lá um jardim agora e a minha viagem é fazer um jardim tipo Mata Atlântica e estou com uma estrutura desenhada para fazer... tipo nebulização, para simular chuva também. Sei, massa. Se ficar no espaço, deve cair a chuva. Eu vou tomar mais de chuva aqui embaixo. Então essa é a é realização. massa, né, velho? Que a gente consegue conquistar as coisas, né? Exato. Antes a gente
corria atrás de uma bicicleta emprestada para andar, que até Tiago comentou uma vez aqui. Tiago, meu irmão não, é Tiago, o TI. o TI daqui do CPEM. E ele comentou, né, que via, disse, porra, mas esses bichos nunca tiveram condição, mas a gente emprestava as coisas, não tinha bicicleta, mas a gente fazia questão de emprestar, porque eles sempre foram assim, velho, falando com o outro aqui, né, na frente da gente. Eles foram sempre assim, velho, gente boa, nunca foram de estar perturbando, e todo mundo gostava deles. Então a gente veio de lá daquele tempo, né, os moleques da rua, os que ia ser vagabundo, maloqueiro, que ia ser maconheiro, e hoje a gente tem o que a gente tem, né? Não tinha uma bicicleta, mas hoje a gente tem um carro próprio, a gente tem uma casa própria, a gente tem o emprego que garante a sua estabilidade financeira, tem a família, que é muito importante, que vem dando apoio aí, que tempo difícil para todo mundo vai ter, os tempos ruins que a gente passou não existe mais, mas tempos difíceis vai ter para todo mundo. Não é porque você passou no concurso que não vai ter um tempo difícil. E é importante a família que está sempre dando esse apoio, né? Tanto no momento ruim como no momento bom. Estou falando de filho, de esposa, né? Que hoje a gente é casado e tem filho e esposa, e as esposas, graças a Deus, têm dado esse suporte, né? Eu mesmo, para onde eu vou, a mulher vai, ela tá ali atrás, porque a câmera não tá pegando ela. Mas ela tá com o busto do tamanho do mundo ali, já pendurado, já nascendo, que a uma tá ali dando bicudo, e ela, para onde eu vou, ela vai. Então ela me acompanha tanto nos momentos ruins como nos momentos bons, que tem hora que a gente também tá aperreado, e sempre em busca de objetivos melhores, né? Porque a gente nunca vai estacionar. Se a gente chegou até aqui, a gente sabe que a gente pode ir além. Então a gente está sempre correndo atrás de melhorar de vida. É bom, é importante a família, o apoio, mas quem não tem apoio de ninguém, meu irmão, é só acreditar em você e correr atrás. E velho, antes de encerrar, eu queria falar em nome de todos nós. Eu ia agradecer por o papel que tu sempre cumpriu, tá ligado? De nos ajudar, nos incentivar, de estar presente ali, de ser o pai, tá ligado? Quando precisava que a gente tivesse uma figura de pai, e que eu sei que o peso foi maior pra tu, porque tu também precisava dessa figura e não tinha, né? E aí eu agradeço a tu por ter incentivado, por ter sempre sido um apoio, tá ligado? Da gente, e a gente só é o que é hoje graças a tudo isso. Mas tu tem uma parcela importante. Isso aí. Obrigado aí por isso. Tem que falar rápido pra não chorar. E antes de coisa, a gente vai ter que comer esse ovo aqui. Só vê o neguinho agora comendo amendoim. Esse negócio aqui que é a frescurinha da porra, não sei nem o que é. Nem o que é. Biscoito natural. E deixaram o ovo em partido. Ninguém Mas é isso aí, galera, né? Hoje a gente tá aqui feliz, sorrindo, feito o Galego disse, não é porque a gente chegou aonde chegou que não tem problemas. Claro que todo mundo tem problema também. Se tiver uma vida sem problema, é uma vida sem graça, né? A gente foi feito para enfrentar desafios, para resolver problemas seus e dos outros. Quando a gente escolhe ser policial, quando a gente escolhe ser músico, né? Que traz alegria. Às vezes o cara tá morrendo cheio de problemas, vai ali, escuta uma música boa, né? Ou ver uma apresentação de um teatro. Então a função da gente hoje muda a vida das pessoas, torna as pessoas mais felizes, e isso vem como recompensa também, vem a parte financeira, né? Que é a última que a gente pensa, mas hoje a gente vive bem e a gente só tem a agradecer, né? Com todas as dificuldades que ainda a gente enfrenta, não mais as que enfrentavam antes. Mas agora outras dificuldades virão e pode vir que a gente vai derrubar, que a gente é forte, beleza? Então eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a meu filho Ítalo, que está aqui comigo no estúdio, fazendo parte desse podcast nos bastidores. Quero agradecer a Andresa, minha esposa, que também está aqui dando aquela força. Feito o Gerson falou, a importância da família estar presente, né? Eduarda, que também mesmo que ser minha filha, e está com a gente em todos os projetos, né? Se a gente vai
correr ela vai, Ítalo vai, Andresa vai, não corre, mas vai, né? Bota aí. Vai atirar, a gente vai junto, né? Uma hora a gente tá atirando, outra hora tá correndo, outra hora tá de boa numa piscina, então tá todo mundo junto. Isso é muito importante, beleza? E pra finalizar, bicho, antes de finalizar, antes de comer o ovo, não, é melhor a gente comer logo o ovo, né? Ó, do jeito que a gente fala, o ovo pode sim ser dividido para 5 pessoas e a gente vai provar isso agora. Cada um vai comer uma parte do ovo, ainda vai sobrar uma. Só pra gente relembrar. E no final, bicho, eu queria que algum de vocês pegasse ali o violão do Thiago que tá ali na minha sala. Pra gente tocar uma música aí, velho. Minha parte. Só pelo menos Eu vou comer minha parte, porque senão não tem um pedaço. Eu bora comer cada um pedaço. Já tá estragando ali. Pode pegar que a regra é de 15 dias. Já peguei, tá? já. Dê a Clara aí. E aqui, ó, ainda dá pra cada um comer um pedacinho de gema. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço.